Você sabia que existem ciclos de vida das empresas? É isso mesmo, como se fossem estágios que as empresas se encontram. E esse é um conhecimento de extrema importância para que você tenha clareza sobre qual é o momento que a sua empresa está hoje. E quando eu falo momento, eu não estou falando do tempo de empresa, de mercado, não é sobre o tempo que a sua empresa existe. Diferente das pessoas que amadurecem com o passar do tempo, as empresas podem passar uma vida toda em uma fase que ainda é infância e tá tudo bem, desde que ela seja lucrativa. O que você precisa entender é que quanto mais a sua empresa cresce na fase criança, mais ela te aprisiona entre um caminho que você tem lucro, mas não tem tempo, não consegue tirar férias, não consegue ir na apresentação na escola dos filhos e por aí vai. O ciclo de vida de uma empresa pode começar dentro de uma ideia, como se fosse uma espécie de gestação, né? Se eu tô na barriga da minha mãe, eu ainda estou em uma fase de gestação, de pensar no que eu vou abrir, com o que eu vou trabalhar, né? Aqui nós falamos de prestação de serviço, quais serviços eu vou oferecer, será que esse serviço, né, aqui no meu caso de controle de pragas, é um bom mercado? Aí eu vou perguntar, eu vou estudar, eu vou ver, assistir vídeos, né? Mas se você está assistindo esse vídeo, é que provavelmente você já presta os serviços. Qual estágio a sua empresa se encontra hoje? Você quer descobrir? Então vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes e o estágio número 1 é o arranque, conhecido também como infância. É fase onde você já iniciou o negócio e ainda está verificando se o serviço vende, se o seu serviço é bom, se ele é aceito pelo mercado. E aí você acaba lutando ali, né, para vender o serviço, para pagar as contas. Muitas vezes as contas ainda tá misturado conta física com conta jurídica. Precisa conseguir prestar o serviço, vender o serviço e entregar de fato aquilo que você ofereceu. É um modo de sobrevivência, famoso vendendo o almoço para comprar a janta, principalmente para quem iniciou do zero. Essa luta ela é constante, é desafiador, mas ela é possível de se passar, ainda mais quando você está disposto ali a realmente trabalhar e ir para cima. Passou essa fase, você vai para a fase 2, que seria o crescimento, famoso vai não vai. Você percebe que está indo, mas precisa validar que o mercado precisa do seu serviço, né? Você precisa conseguir mais clientes, melhores clientes, fechar contrato. Você precisa contratar pessoas boas para te ajudar a crescer, para passar para um próximo nível. Se você ainda não tem dinheiro para contratar, se ainda está naquela primeira fase, quer dizer que eu ainda não passei para esse segundo nível. No segundo nível já sobra ali um dinheiro, eu já começo a pensar em desenvolvimento para a empresa. Então, se eu estou nessa fase, eu tenho dinheiro pelo menos para contratar uma ou duas pessoas para me ajudar. E tem muitos prestadores de serviço que acaba não contratando ninguém, ou pior, né? Contrata pessoas não porque são boas, mas porque acha que são de confiança. Eu escuto bastante pessoal falando isso, eu preciso de contratar pessoas, mas eu preciso de alguém de confiança. Você acaba contratando pessoas que não são competentes. Então você precisa contratar pessoas que são boas, que vão trazer resultado e não pessoas conhecidas. Se você tem parentes, sobrinho, outras pessoas que já trabalham e trazem resultado, tudo bem. O critério é trazer resultado e não contratar parente. Porque é mais fácil, né? Ah, o cunhado tá precisando trabalhar? Vem trabalhar comigo. Ah, o filho da vizinha? Vem cá, começa quando? Amanhã, né? Mas não cai nessa cilada. Você pode se frustrar, pode se traumatizar e criar uma mentalidade que as pessoas não prestam para trabalhar. Aí ficar naquela situação de infância, de um prestador
autônomo, que mesmo com o passar dos anos a empresa ela não cresce, não passa para o próximo nível. Você até tem dinheiro, mas não consegue tirar férias, não pode ficar doente, senão a empresa para. Tá no famoso show de um homem só. Você prospecta, atende o telefone, faz os serviços, compra os produtos, paga as contas. Será que alguém está assistindo se encaixa nesse momento? A gente precisa entender isso para trazer clareza. E não está errado, é uma fase. A gente só consegue passar para a próxima fase se a gente passar pela anterior. Não tem como pular as etapas. Essa é uma etapa necessária. Agora, se você, tá dando certo, decide ir para cima, abre um processo seletivo, né? Profissionaliza ali esse processo de contratação aí na sua empresa. Aí, a partir desse momento, você precisa desenvolver uma cultura bem definida. Saber qual que é a sua missão, que é o que eu faço todos os dias, como eu realizo os serviços, né? Eu preciso ter um posicionamento do tipo de cliente que eu quero atender, definir o tipo de pessoas que eu vou querer do meu lado, quais são os valores que me representam. Isso tudo está dentro da cultura, parte de estruturação da empresa. E o ideal é quanto mais cedo eu começo a desenvolver uma cultura empresarial, melhor é. Aí eu vou montar descritivo de cargo para contratar melhor, para que as pessoas saibam o que elas precisam desempenhar dentro da empresa. E aí elas vão conseguir executar melhor as tarefas, com mais clareza. Passei essa fase aí, vou para a fase 3, que seria o que? A estruturação, a adolescência. Você já executa bastante serviços, já tem uma carteira de clientes, já tem clientes recorrentes, tem uma confiança, já recebe indicações. E quando eu mudo de fase, eu não passo daquela fase anterior. Eu acumulo as fases anteriores. Eu não posso deixar de vender os serviços, porque senão a empresa para. Eu tenho que continuar atendendo bem os clientes, eu preciso entregar os serviços com qualidade, eu não posso deixar de contratar pessoas boas. Na fase 3, eu já tenho algumas pessoas ali me ajudando, que pode ser no comercial, pode ser no financeiro, pode ser no administrativo, pode ser na realização ali do serviço, no operacional. Eu estou na fase de estruturação, estou montando um time, estou montando os processos. A empresa ela já consegue, em alguns momentos, caminhar sozinha. E aí eu preciso ter metas, desenvolver metas na empresa, medir as pessoas através de indicadores. É toda uma construção, tá? Essa fase da adolescência na empresa, eu preciso estar motivando as pessoas, desenvolver líderes, preciso fazer análise de desempenho, criar planos de desenvolvimento individual. E nem sempre ficar trocando o time é a melhor solução, mas eu preciso aprender a desenvolver as pessoas. Essa é uma fase de aprimoração dos processos, de melhoria dos resultados. E aí, beleza, passei para fase 4, que já seria uma maturidade operacional, plenitude, né? A empresa já não tem mais problema de caixa, tem um sistema integrado de gestão que já funciona bem. Talvez na fase 3, na fase de estruturação, você já tenha um sistema, mas ele ainda está em implementação. Na fase 4, que é a plenitude, esse sistema ele já funciona muito bem. Você tem uma tecnologia onde registra todas as vendas, gera as ordens de serviço, geram contas a receber, contas a pagar, tem pessoas realizando financeiro, RH. Na maturidade operacional, você já tem um time, já tem os processos bem definidos e o empresário atua no estratégico da empresa, buscando mais oportunidades de negócio. E olha que o estratégico são diversas tarefas. Não vai pensar que
Eu saí do operacional, eu fui para o estratégico, eu vou só ficar sentado na cadeira. O estratégico, ele demanda muito estudo, demanda muita ação, muito esforço mesmo em direção dos resultados. Você tem mais responsabilidades, mais pessoas ali. A empresa ela tem um peso maior para ser pilotada, vamos dizer assim. E aí, legal, passei por esse estágio aí, estágio 5 da consolidação, né? Que é aquele período de estabilidade das empresas, né? Também conhecida como comodismo, né? Imagina ali que o CEO, o proprietário, o dono já está mais velho, né? E a empresa já não depende mais tanto dele. É uma fase que precisa de bastante atenção, de manter as atualizações para não ir para o declínio, né? Não vou detalhar tanto essa parte aqui. O declínio também já seria ali quando a empresa já tá indo, como diz o ditado, ladeira abaixo, né? E se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal. Se você quer desenvolver a sua empresa, eu criei um curso chama Gestão no Controle de Pragas, onde eu falo de cultura, onde eu falo de processos, onde eu falo de contratação, falo sobre liderança, treinamentos. Então tá um curso bem completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, legal? E aí, recapitulando então, as principais 4 fases da empresa. Eu falei de 6, mas eu vou falar das 4 principais, que é a fase 1 da confirmação, onde você precisa ganhar o mercado, vender, pagar as contas e entregar o serviço. Aí depois vem a fase de formação de time. Precisa contratar, treinar, liderar e desenvolver as pessoas. Aí tem a fase 3, que é a organização dos processos, a definição das políticas, alçadas, rotinas, desenho de processos, implementação de sistemas e ferramentas. E a fase 4, que é a consolidação, a excelência, né? É você ter boas pessoas, com bons processos e uma tecnologia, né? Seria o tripé da qualidade. E lembrando que o que te leva até um ponto não é os mesmos conhecimentos que você vai ter para o próximo nível. Então, para passar de fase, precisa um desenvolvimento. O empresário, ele já não é mais o mesmo, pode até ser o mesmo CPF, mas você acaba se desenvolvendo, criando outras competências que você não tinha nas fases anteriores. Legal? Então hoje é isso aí, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.